Hoje nós vamos para a segunda parte de como superar uma separação. Oiê! Tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, fez sentido para você a primeira parte que eu falei no vídeo anterior? O que você pensou sobre a separação, né? Como que tá sendo para você que tá passando por isso? E lembre-se, cada um sente a sua dor, tá? Isso que eu tô trazendo para vocês não é um manual de instrução, são orientações para aliviar os sentimentos de luto, de perda, tá? Então, para acalmar, acalentar vocês, mas isso não é um manual de instrução. Cada um sente da sua forma e quem estiver passando por isso tem que vivenciar o luto, tem que viver todas as fases do luto para fazer uma boa elaboração de todos esses sentimentos e aí no futuro você tá pronta para uma nova relação ou para ser feliz e bem resolvida sem esse peso da separação passada, tá bom? Então vamos lá para a segunda parte de como superar uma separação. Combinado? Só que antes, não esqueça de deixar seu like, de ativar o sininho para quando eu postar vídeo você ser a primeira a receber e se inscrever no meu canal, tá bom? Então, vamos lá. Como recomeçar a vida depois de uma separação? Como eu falei no vídeo anterior, término de uma relação não é fácil, né? Principalmente quando são casamentos de muitos anos, como por exemplo 30, 40, 50 anos. Essas situações é preciso sim ter um cuidado especial, redobrado com a saúde mental de ambas as partes. Cada caso de separação tem as suas particularidades. Algumas pessoas passam por um divórcio super tranquilo, amigável e mantêm o contato pelos anos seguintes. Outras têm aquele processo mais tumultuado e não desejam nunca mais se reencontrarem. Mas de forma geral, os passos para recomeçar a vida após um divórcio são os mesmos. Vocês têm que estar cercados de muito carinho, acolher os filhos, vocês têm que erguer a cabeça para novos desafios da vida, porque vão existir muitos desafios ainda. E por isso eu trouxe aqui algumas dicas para vencer a dor da separação. Então, o que é preciso você fazer? Se reinventar, se lembrar que você é uma pessoa completa, que não depende de um parceiro para ser feliz, né? Se junte, cerque-se de pessoas que fazem bem para você e que vão te ajudar nesse momento. E entenda que a culpa não é sua e que talvez foi melhor seguir caminhos diferentes, mais saudável, não estava legal a relação. Procure se curar antes de iniciar um novo relacionamento amoroso. Como eu falei no começo desse vídeo, precisa passar por todas as fases do luto para elaborar muito bem cada sentimento, para você assim estar pronta para uma nova relação. Aproveite a nova liberdade que você vai ter com essa separação e se reconecte. Tente se redescobrir como uma pessoa individual. Acreditar no amor. O que aconteceu, foi passado. E eu falo uma coisa, não existe uma receita para lidar com as incertezas que uma separação, que um divórcio apresenta. As questões que levam à decisão de uma separação influenciam como você vai encarar esse processo. Então, se a separação, por exemplo, veio com uma traição, aí eu falo para você, não se culpe, nunca se culpe pela traição alheia. Seu parceiro, ele pode até tentar te culpar pela traição, só que o deslize não foi seu, foi dele. Por mais que no momento pareça fazer sentido, você não é culpada pelas escolhas de outra pessoa. Lembre-se que a traição foi uma falha alheia e não sua. Isso não significa que você deverá viver uma vida solitária. Significa que é possível encontrar um novo parceiro que proporcione um relacionamento que não trará essa situação novamente. E outra coisa importante, existe a vontade da traição e existe o comportamento em si da traição. Será
que vocês tiveram um bom diálogo durante esse casamento? Será que esse parceiro que te traiu, ele falou para você o que estava incomodando, o que estava faltando? Será que ele também fez a parte dele? Ou é mais fácil ele jogar a culpa para sua parceira, para ele se sentir mais tranquilo e melhor? A culpa são dos dois. Não existe só um culpado. Então existe a vontade de trair e existe o comportamento da traição. A partir do momento que ele executou aquela vontade, ele perdeu toda a razão de estar nessa relação e de estar com você. Evite a autossabotagem. Depois de uma traição é muito comum a mulher ficar se sabotando. Dê tempo para você mesma, para você elaborar o que aconteceu, busque ajuda com uma psicóloga e cure suas feridas de forma a não levar essa bagagem para relacionamentos futuros. Agora, como que é a separação com os filhos, né? Lidar com a dor dos filhos muitas vezes acaba sendo mais doloroso que lidar com as nossas próprias dores. Mas é importante lembrar que isso não quer dizer que os filhos não estejam sofrendo com um relacionamento que não é mais saudável. Então, às vezes é melhor se separar do que ficar numa relação tóxica. O ex-casal deve, idealmente, em conjunto, esclarecer para os filhos como será essa nova fase. Filhos pequenos podem até ter mais dificuldades em entender esse processo, mas tendo os filhos mais velhos, pode ser muito mais tranquilo essa conversa. O importante é chegar a um consenso com o seu ex-parceiro, ressaltar que por mais que o relacionamento de vocês tenha chegado a um fim, os dois são responsáveis pela saúde e bem-estar dos filhos. Superar o fim de um relacionamento com os filhos é delicado, mas possível se os dois forem maduros o suficientes para separar a relação homem-mulher e relação pais. Uma outra questão também muito difícil é a separação numa gravidez, né? Quando a mulher está grávida. Então a gravidez, ela muda completamente a dinâmica entre o casal. A presença de um novo filho nessa dinâmica, ela às vezes pode ser o estopim para um divórcio. Porque eu sempre digo que filho não une, filho desune, tá? Só mantém o casamento quem tiver muita estrutura. A mulher, ela muda depois da gravidez. Né? Passa por todo o puerpério, todos os hormônios, e o homem, ele se preocupa com a perda desse centro de atenção da parceira, né? E assim como a mudança no futuro das questões que o casal tinha. Nesse momento é preciso refletir como a ação do casal vai se desenvolver com a chegada desse filho, né? Se vocês estão numa crise, converse, passe por uma terapia de casal. Tem que ter o diálogo, tem que ter a importância de limites antes de decidir sim uma separação. Agora eu vou falar sobre a separação traumática, que isso é o que vem mais acontecendo, principalmente aí depois da pandemia. Separações traumáticas são aquelas que ocorrem de maneira inesperada. Podem ser aquelas com fins conturbados, onde a outra parte tem dificuldade de aceitar o fim e acaba fazendo chantagem emocional. E também pode incluir relacionamentos onde não há um histórico de brigas e desentendimentos, mas mesmo assim não deu certo. E a gente também pode falar sobre a separação quando tem o relacionamento abusivo, que causam muito mal-estar psicológico. Essas separações têm uma grande carga de estresse e é aconselhado um acompanhamento psicológico para evitar sequelas emocionais que esse processo pode deixar. A separação quando existe ainda sentimentos. No caso de uma separação onde as pessoas ainda se amam, é como haver a sensação de que se está cometendo uma grande injustiça. Mas às vezes esses relacionamentos acabam por motivos de força maior. Lidar com a separação é como vivenciar um luto, é como você ter tido uma perda. E não é fácil. A mulher, ela precisa aprender que o sofrimento é necessário, é importante, faz parte da vida. Você não vai morrer por estar sofrendo. Precisa ficar de cama? Precisa chorar até não haver mais lágrimas?
Precisa, mas você precisa vivenciar esse luto para você poder ficar bem resolvida para as próximas questões que irão acontecer na sua vida. Né? Nós vivemos e cada dia nós temos alguma coisa para resolver. Imagina se você, mulher que está aí me ouvindo, lidar com todas as perdas, com esse sofrimento enorme. E para isso eu quero falar para você que eu desenvolvi um material que se chama A Arte de Se Amar. Ele é um material onde eu fiz aulas, né? Deixei gravado para mulher que quer aprender a se amar, para mulher que quer reaprender a se amar, para mulher que nunca se amou. É a partir do nosso amor próprio que a gente consegue ser feliz, ser realizada em todas as áreas da nossa vida. Só clicar aqui nesse primeiro comentário que está fixado embaixo do meu vídeo e aí você vai entender um pouquinho mais sobre o que é a arte de se amar, tá bom? Então, fiquem ligadas que vai vir a última parte de como superar uma separação. Espero que tenham gostado e se gostou, deixa um like, não esqueça de comentar e ativar o sininho. Um beijo!